Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal. Seguimos aqui repercutindo algumas notícias sobre a temporada de balanços. É importante a gente acompanhar a temporada de balanços, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Isso é uma disciplina que eu tenho a cada trimestre de acompanhar para ver o que está acontecendo em relação às empresas, porque elas são um reflexo da economia daqueles países, né? Então, eu procuro centrar as minhas análises, as minhas observações no que acontece nos Estados Unidos, que é a bolsa mais importante do mundo, e o que acontece no Brasil. Aqui no Brasil, a gente vê a XP chegando a um lucro recorde de 1,1 bilhão no terceiro trimestre. 1,1 bilhão lucro da XP no terceiro trimestre. Crescimento na receita de varejo, de novas verticais, melhora no ambiente de negócios, no mercado de capitais, retomada de emissões de crédito privado, contribuíram com o avanço deste resultado da empresa. A companhia anunciou ainda sua segunda distribuição de dividendos aos acionistas desde que abriu seu capital na Bolsa Americana, Nasdaq, em dezembro de 2019. Considerando o lucro antes de impostos, foi 1,157 bilhão, crescimento de 18% em relação ao terceiro TRI do ano passado e de 20% na comparação ao segundo TRI deste ano. A margem EBITDA terminou junho em 27%, estava em 28% ao final de setembro. A margem líquida, por sua vez, ficou em 26%. Isso aí em função das despesas que a XP teve com a integração da Modal, que foi adquirida pela XP. O retorno sobre o patrimônio líquido médio da XP avançou o maior patamar do ano, chegando a 22,6%. Então, está aí os números da XP. Está aí os números da XP. Vale, portanto, a pena a gente estar atento a estes movimentos que acontecem tanto de ações brasileiras como de ações americanas. No caso, a XP tem suas ações negociadas nos Estados Unidos, mas o seu resultado é construído de forma bem significativa no Brasil, né? Bom, a MRV, recentemente o presidente da empresa disse que 2024 será o ano da construção civil. Vamos ficar de olho. A MRV ainda está moderando o seu apetite por novos lançamentos, mesmo com a demanda mais forte vinda do mercado. Então, é importante a gente estar atento a esses contextos da construção civil e da MRV. Após registrar um crescimento de 54,5% nas vendas líquidas no terceiro trimestre deste ano, alcançando uma cifra de 2,2 bilhões de reais, a MRV se mostra confiante em relação a uma recuperação de demanda. Os volumes de venda cresceram e a empresa tem conseguido levar preços acima da inflação. Mas ainda que a conjuntura pareça propícia à ampliação do número de lançamentos, a empresa não quer dar um passo maior do que a perna e prefere trabalhar em uma calibragem que permita a recomposição do seu caixa. No ano passado, a gente acabou lançando um pouco mais do que vendendo. Este ano, vamos fazer o contrário, vender um pouco mais do que lançar. E para o ano que vem, devemos balancear um pouco mais esses dois números aí, afirmou Ricardo Paixão, diretor executivo da MRV, em entrevista à Infomoney. Segundo ele, mudanças no teto de financiamento do imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida, anunciadas no começo do último mês de julho pelo governo federal, ajudaram a destravar a demanda represada de uma parte da população, que ficou impossibilitada de comprar imóveis por um certo tempo. Hoje, 92% dos estoques da MRV estão dentro deste programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Mas a prioridade da companhia, no momento, é recuperar a rentabilidade perdida nos anos da pandemia, sem necessariamente avançar em volumes de venda. Lançamento não vai ser gargalo, disse o executivo. A gente tem mais projetos para lançar hoje do que apetite para lançamentos. Então, devemos ficar entre 35 mil a 42 mil unidades de lançamento por ano, para uma venda estabilizada na casa dos 40 mil.
A conta inclui aí as 11 mil unidades do megaprojeto Cidade Sete Sóis, um complexo de 65 edifícios que vai ser construído nos próximos 10 anos em Pirituba, São Paulo, com investimento estimado em 2 bilhões de reais. Na primeira fase do projeto, são quase 1.000 unidades que a gente vai lançar ao longo deste mês de novembro, afirmou o executivo da MRV, acrescentando que o quarto TRI de 2023 será um período de lançamentos importantes. Então, está aí notícias sobre a MRV, notícias sobre o momento da empresa e sobre essa visão da empresa de crescer, mas de forma prudente. Isso é importante, viu? É importante ter apetite, mas, ao mesmo tempo, ter bom senso, né? É bom ter apetite, mas, ao mesmo tempo, ter bom senso. Isso é fundamental para que a gente consiga ter bons resultados sem colocar vamos dizer assim, sem dar um passo maior do que a perna, né? Não sei se vocês viram essa notícia, o banco chinês ICBC acabou sofrendo um ataque hacker. Dizem que os criminosos eram hackers da Rússia, então aí já gera um mal-estar, um mega mal-estar geral entre o governo russo e chinês, né? E aí o banco chinês ICBC teve que pagar resgate após um ransomware interromper o mercado de treasuries por conta deste movimento dos hackers. A ofensiva paralisou computadores do maior banco da China e impediu o processamento de ordens de compra e venda de títulos americanos. O Banco Industrial e Comercial da China, o ICBC, pagou resgate a criminosos cibernéticos que o hackearam agora recentemente. Isso foi divulgado pelo grupo responsável por ransomwares Lockbit a Reuters, no dia 13 de novembro. O braço americano do ICBC, que é o maior banco do país asiático, foi atingido por um ataque que consiste num sequestro virtual que interrompeu as negociações no mercado de títulos de tesouro dos Estados Unidos no dia 9. Eles pagaram resgate, negócio fechado, diz o representante da Lockbit a Reuters por meio de um aplicativo de mensagem TOX. Então está aí, os crimes cibernéticos continuam na ordem do dia. O ICBC não responde a um pedido por comentário, não respondeu ao pedido de comentário da mídia americana, e o ataque aconteceu em um momento de grandes preocupações com a resistência do mercado dos títulos de 10 anos americanos. A Lockbit hackeou algumas das maiores organizações do mundo nos últimos meses, roubando e vazando dados sensíveis em caso em que as vítimas se recusaram a pagar o resgate. Então, está aí. Dois assuntos que serão, assim, cruciais para a área de tecnologia nos próximos anos, né? Inteligência artificial e segurança digital. Inteligência artificial e segurança digital. Se você quer construir uma carreira na área de tecnologia, você tem que escolher uma dessas duas áreas, porque elas representam o presente e o futuro da tecnologia no Brasil e no mundo, certo? No Brasil e no mundo. Vamos também falar do resultado. Não, me permitam, eu vou fazer um parêntese aqui para comentar este assunto. Aqui a gente também não fala só sobre investimentos, a gente fala sobre alguns temas que julgamos importantes deixar uma mensagem. No final de semana agora que passou, fomos surpreendidos com essa notícia de que a ex-modelo e apresentadora Ana Hickman tinha dado queixa de uma atitude de violência do seu marido ou ex-marido, não sei exatamente a essa altura do campeonato do que se trata. A denúncia de violência foi feita pela apresentadora e ex-modelo Ana Hickman contra o seu marido, Alexandre Corrêa, no dia 11. E isso traz à tona, né, um problema que é vivido por muitas mulheres em famílias brasileiras e no mundo todo, né? Segundo os dados mais recentes do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que data de 2022, mais de 245 mil casos de violência doméstica foram registrados no país, fora os que não são, né, aquela violência silenciosa.
Em abril deste ano, o governo federal sancionou a lei que prevê a concessão de medidas protetivas, mesmo sem o registro de boletim de ocorrência ou instauração de inquérito policial. Essa norma acabou alterando a Lei Maria da Penha, que é de 2006. Para elucidar a lei e o mecanismo jurídico de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil, o Estadão conversou com a promotora de justiça, professora da Pontífice Universidade Católica de São Paulo e autora dos livros sobre a Lei Maria da Penha, Valéria Scaranci. Alguns pontos aqui eu quero destacar. Quais são os direitos da mulher que chega numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência por violência doméstica? Toda vítima, disse ela, que chega a uma delegacia de polícia tem o direito de ser bem atendida, não ser confrontada com o autor da violência ou seus familiares, ser atendida em recinto próprio e sem revitimização, sem perguntas invasivas que gerem algum tipo de constrangimento. Além disso, deve ser informada dos seus direitos previstos na Lei Maria da Penha. É importante mencionar que 45% das vítimas não procuram nenhuma ajuda e apenas 17 registram um boletim de ocorrência em delegacia de polícia, muitas porque desconhecem os seus direitos. Hoje, diferentes tipos de violência, disse o repórter, psicológica, física, moral, patrimonial, sexual, são reconhecidas por lei. A diferença jurídica em relação a cada uma delas, há crimes que são de ação penal pública e incondicionada e crimes que dependem da vontade da vítima para instauração de inquérito e tomada de medidas do poder público. Os crimes em que não há necessidade de manifestação da vítima, como lesão corporal e violência psicológica, mesmo sem autorização da vítima, o inquérito policial deve ser instaurado imediatamente, assim que é feita a denúncia, o boletim de ocorrência ou flagrante. Já crimes como ameaça e stalk, que é o termo em inglês para perseguição, dependem de uma representação. Nesse caso, além do registro da ocorrência, a vítima deve dizer expressamente que deseja representar, ou seja, que deseja a instauração de inquérito e adoção de medidas por parte do poder público. Como saber se é hora de pedir ajuda e fazer o BO? Toda vez que uma mulher percebe uma situação de violência, ela deve buscar ajuda, seja com uma rede de atendimento ou contando para uma pessoa de sua confiança. Mas se ela tiver sensação de perigo, risco de morte ou se houver violência física, ela deve registrar essa violência junto a uma delegacia de polícia, fazendo registro em boletim de ocorrência eletrônico, chamando a polícia militar ou até mesmo fazendo registro anônimo, que é possível pela central no telefone 180, telefone 180. As medidas protetivas a partir de 2023 são autônomas, ou seja, elas não dependem de boletim de ocorrência, da existência de um crime previsto em lei, de um processo civil, criminal, investigação instaurada. A qualquer momento, com base em um depoimento da vítima, pode haver o deferimento das medidas protetivas diante da situação de risco. As medidas protetivas são para a situação de risco. Se a mulher está em risco de vida ou de nova agressão, deve fazer o requerimento. No momento do BO, a mulher já pode solicitar as medidas protetivas, ou ela pode não solicitar, como foi o caso da apresentadora ex-modelo Ana Hickman. Em algum momento posterior, quando entender pertinente ou estiver diante de uma situação de risco, pode fazer a solicitação. O pedido precisa ser avaliado por um juiz, que é quem faz a ordem judicial de proteção para aquela mulher em até 48 horas. Pela lei, as mulheres e os seus dependentes, ou seja, filhos, filhas e outras pessoas que dependam dela, têm direito à proteção, inclusive se a violência for feita em frente aos filhos. Legalmente, isso se configura também como violência contra a criança. Periodicamente é feita a reavaliação do perigo para verificar se ele persiste ou não. O que se sugere é que essa avaliação ocorra após o período de um ano. Entende-se que, no período de um ano, após a separação e solicitação de medida protetiva por parte da vítima, pode haver risco mais sério de morte. A partir de um ano, esse risco tende a minimizar. Olha, este é um assunto que a gente deve dar total atenção. O Brasil é um dos países campeões em violência contra a mulher, em feminicídio, que é o fim de linha dessas agressões, né, chegando a custar aí a vida de muitas mulheres pelo Brasil, e nós temos que dar um basta a isso. Isso precisa ser denunciado, as mulheres precisam ter coragem. Aquela história de, olha, em briga de marido e mulher, vizinho não mete a colher, olha, desculpa, isso está equivocado, isso tem que ser denunciado. Se você ouvir, se você souber de alguma coisa, denuncie. Tem um canal de denúncia anônimo. E nós, homens, não podemos compactuar com esse estado de barbárie. Nós, homens, temos que fazer alguma coisa de forma decente, né? Precisamos cultivar um mundo melhor. A omissão não ajuda a ninguém e diminui a nós próprios, ok? Então, omissão não deve ser tolerada também.
Olha, eu quero iniciar nesse vídeo, continuarei no próximo, comentando de que os resultados que a Oi apresentou no terceiro trimestre foram horrorosos. Eu diria que talvez tenha sido um dos piores balanços apresentados no terceiro tri, talvez aí próximo do horror que também foi o da Casas Bahia. Então, a Oi divulgou seus resultados no dia 8, apresentou redução de prejuízo em 12,7% no terceiro tri, mas o desempenho foi muito fraco no olhar da maioria dos analistas e não há indícios de melhora, isso que é o pior. O resultado foi ruim e não há indícios de melhora. A empresa encontra-se em uma situação extremamente complicada, com uma queima de caixa que não cessa e um endividamento que está na casa de 23 bilhões de reais. E não há perspectivas de uma recuperação. Portanto, é o tipo da ação que, ao meu ver, só vai descer ladeira abaixo. Só vai descer ladeira abaixo, né? E mais, com o agravante, pelo menos para quem tem bom senso, de que a empresa perdeu totalmente a credibilidade quando jogou fora o estudo feito pela Lix, que dizia que ela tinha saúde financeira para encarar os próximos 3 anos, e quando pediu de novo para entrar em recuperação judicial, quando afirmava em agosto do ano passado, em setembro, outubro, novembro, dezembro, que não tinha mais motivos para estar em recuperação judicial. Então, a empresa enganou os seus acionistas. Isso é o fato irrefutável, concreto, absoluto, que não deixa margem para nenhuma dúvida. Clóvis, faço o quê? Olha, se você quiser, entra no processo de ação judicial coletiva movida pelo Instituto Empresa. Aqui na página de comentários tem uns links para você acessar. Então, aí a decisão é sua, mas é o único caminho para quem quiser fazer alguma coisa. O outro caminho, óbvio, é você não fazer nada, dar como perdido o dinheiro investido, sobrou alguma coisa, você investe em outras ações para tentar surfar, né, esse rally de fim de ano, que por acaso nós já estamos dentro dele. Muita gente me perguntou na mentoria, vamos ter rally de fim de ano? Eu disse, não, nós já estamos nele, desde que a gente rompeu ali a linha de tendência de baixa, que passava em 117 mil pontos, nós estamos em tendência de alta. E já estamos no rally de fim de ano. Quem diria que a Bolsa poderia passar dos 123 mil pontos agora, nessa reta final do ano, né? Uma grande surpresa para muitos, na verdade, mas na terça-feira ela conseguiu passar dos 123 mil pontos. Óbvio que vai ter correções aí para frente, mas eu sigo acreditando que nós vamos buscar os 125 mil e depois os 130. É esse o movimento que a gente enxerga. Óbvio que com correções. Vamos ter correções, mas estamos no rally do fim de ano, os hards estão desesperados, porque deixaram de aproveitar essa onda, né, que pegou. Teve uma onda lá atrás, em 98 mil pontos, depois fomos a 122, aí corrigiu, fomos a 112. Quando chegou em 112, nos deu novas oportunidades de entrada, fizemos um fundo triplo aos 112. Não entrou quem não entende nada de mercado financeiro, de mercado de ações, que ali estava todo o cenário clássico para uma entrada. Quem ousou, quem confiou, quem é assinante da seleção de empresas, quem faz a mentoria conosco, sabia que ali era um momento de tomada de decisão. E a nossa estratégia, você analisa probabilidades, faz a gestão de risco. Quando o risco é menor do que a chance de sucesso, você toma uma decisão. Eu uso ali um parâmetro de 80-20, mais ou menos, e aí você vai fazendo entrada usando a regra dos 3/3, faz uma posição de 1/3, 2/3, 3/3, aproveitando o momento e validando a sua tese, né? E aí começa a surfar essa onda, maravilha, movimento excepcional. Né? Dos 112, a gente foi aos 123. Quem aproveitou este movimento, comenta aqui, por favor. Alguém aproveitou este movimento dos 112 aos 123?
Alguém aproveitou aquele outro movimento anterior, dos 98 mil pontos aos 122.560? Comenta aqui. É bom ter depoimentos de pessoas que tiveram êxito fazendo a coisa certa, porque você pode fazer a coisa errada, mas você também, aprendendo, consegue fazer a coisa certa, na hora certa, tomar a decisão certa, né? Alguns me disseram, Cláudio, você errou com a Oi. Não, eu confiei na conversa enganosa da direção da empresa, do CEO da empresa. Esse foi o meu erro. Mas se eu não fizer isso, eu vou acreditar em quem? Se eu vou investir numa empresa, eu tenho que acreditar na direção da empresa. Se eu não acredito na direção da empresa, eu não vou investir naquela empresa. Simples, cristalino isso. Então, eu não vou chegar e vou dizer, Cláudio, você errou. Não, eu confiei. Este foi o meu erro, ter confiado? Então, esse é um erro recorrente, porque eu sempre visto com base na confiança. E não considero isso um erro. Agora, pode eventualmente surgir na nossa frente um bandido, um picareta, um cara que é um enganador. Pode. Mas quantos outros são sérios? Não enganam. Vou dar aqui 2 exemplos de quem acompanha a nossa mentoria, a seleção de empresas, sabe. Vou dar 2 exemplos aqui de resultados extraordinários de 2020 para cá. NVIDIA, nos Estados Unidos, e Prio, aqui no Brasil. 2 exemplos. Os dirigentes eram desonestos? Não. As empresas entregaram o que disseram que ia entregar, entregaram mais. Quem pegou a onda de NVIDIA? Alguém aqui pegou a onda de NVIDIA? Comenta aqui. Alguém pegou a onda de Prio? Comenta aqui. Ganharam quantos por cento de valorização? Né? Importante olhar isso. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.